Bom dia para você, bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o seu dia seja produtivo, que o seu dia seja cheio de alegria. É isso que estamos aqui para te falar, que o seu dia seja cheio de alegria. Você que precisa de oração nesse instante, talvez esteja me assistindo aí e está sozinho, está angustiado, acordou, perdeu o sono, não dormiu bem. Então, no canto da sua tela, aí, olha, bem em cima aí no canto da sua tela, você tem um telefone, aliás, dois. Você tem um telefone de WhatsApp e você tem o 4007-2910, 4007-2910. Você pode ligar agora. Ligue agora. Você vai ver que alguém do outro lado da linha, um pastor ou uma pastora, vão estar à sua disposição para orar com você, para abençoar a sua vida. Liga agora, 4007-2910. Aqui embaixo também, na nossa tela, nós temos os endereços bancários, não é? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Se você tem sido abençoado pela Fonte TV, se você é membro da Igreja Fonte da Vida e quiser dizimar ou ofertar, o seu dízimo, a sua oferta vai abençoar a Igreja Fonte da Vida, abençoar este programa para continuar chegando a você e abençoar a Fonte TV também. A Igreja Fonte da Vida tem levado adiante a obra do Senhor e abençoado inúmeras e inúmeras, são centenas e milhares de pessoas. Agora, nesse momento de pandemia, estamos abençoando as pessoas também com cestas básicas, centenas de cestas básicas sendo distribuídas, e você pode fazer parte desta obra se aliando a nós pelo seu dízimo e pela sua oferta. Está aí, as tarjas estão aí. Você já parou para pensar como a ansiedade é ruim? Quem já sofreu de ansiedade aí? A pergunta correta, eu penso que seja: quem nunca sofreu de ansiedade? Não é verdade? Não estou falando de síndrome do pânico. A síndrome do pânico já é um transtorno da ansiedade. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de sofrer de ansiedade aí, no dia a dia. As pessoas que passaram esse isolamento muito sozinhas, no geral, passaram por momentos de muita ansiedade. A solidão também traz ansiedade. Quem é que, olha, deixa eu lembrar para você, quem é que estava com uma prova marcada na escola? Tá, quinta-feira é prova. E a pessoa começa a perder o sono na segunda-feira. O vestibular chegando. E aquela ansiedade vai, olha, a pessoa vai roendo unha, tem gente que arranca cabelo, nem percebe que está arrancando cabelo, o estômago vai dando um nó, não dá para comer direito, ou então come demais. Você está identificando aí os sintomas da ansiedade, e eu estou falando de ansiedade com causa. Ansiedade com motivo, aliás. A pessoa que tem um motivo para a ansiedade. Pois bem, existem pessoas, e talvez você esteja neste grupo, que passam por estes sintomas, mas não tem um motivo.
Elas acordam de manhã já nervosas, aí dizem assim, ai meu Deus, acordei agitado, tem uma coisa ruim. Ficam assim como se estivessem esperando uma notícia ruim, né? Eu vou dar aqui alguns sintomas. Falta de foco. A pessoa não consegue se concentrar, não consegue ler, os pensamentos estão acelerados, muito acelerados. Então, falta de foco, irritabilidade. Qualquer coisinha é motivo para explodir. Ah, o bife está mal passado na hora do almoço. Pá! Tem uma guerra, né? Então, essa irritabilidade da pessoa, tudo está difícil. Meu Deus, queimou uma lâmpada. Ah, meu Deus, que encrenca. Trocar uma lâmpada se torna uma encrenca, um problema. Sudorese, a pessoa começa a transpirar muito. Isso acontece, esse tipo de ansiedade que dá estes sintomas físicos, já é um grauzinho, não é? Já é um degrau acima da ansiedade comum que as pessoas passam no dia a dia, não é? Sudorese, falta de ar, pesadelos, acordar de madrugada com um pesadelo, uma coisa horrorosa, e dorme, acorda de novo, com uns sonhos persistentes e que incomodam. Estes sintomas de ansiedade, eles não devem ser ignorados, não. Pode ser que ainda não seja um transtorno, mas eu gosto muito de exemplificar da seguinte maneira. Você já entrou numa piscina, não é? Você entra numa piscina e a água está na sua cintura, mas de repente você vai afundando, a piscina tem um declive e você vai afundando até que a água vai subindo e você perde o pé. Se você sabe nadar, você sai nadando ali. Mas se você não sabe nadar e perde o pé, você vai se debater na água e se desesperar. Ansiedade costuma ser assim. Você vai ajuntando um sintoma, ajuntando outro sintoma, a água vai subindo até que você perca o pé. Ô bispa, se é um problema comum, é isso que eu quero te dizer aqui. É um problema mais comum do que aquilo que você pensa. Se é um problema comum, não é um problema novo, apesar de na nossa geração nós estarmos mais bombardeados com a ansiedade, estamos, sim, muito mais bombardeados com a ansiedade. Antigamente, criança brincava na rua. E não tinha problema. Eu era criança de 9, 10 anos, eu voltava da escola para minha casa a pé sozinha. E não era muito perto, era no mesmo bairro, tal, mas não era muito perto. Eu demorava de 15 a 20 minutos andando sozinha para chegar na minha casa e voltava a pé sozinha. Hoje em dia, se você deixa uma criança fazer isso, você é irresponsável. As crianças não podem fazer isso hoje em dia. Os meus filhos ainda brincavam de bete na rua, de queimada, andavam de bicicleta. Eu morava num bairro, no setor Jaó, que dava para os meus filhos fazerem isso com amigos que cresceram no mesmo bairro. Hoje é muito difícil que uma criança possa fazer isso. Então, esta geração de crianças já é muito mais bombardeada com a ansiedade do que foi a minha geração ou também a geração dos meus filhos.
E o que a Bíblia diz a respeito? Sim, a Bíblia tem muito a dizer a esse respeito. Nós temos inúmeros versículos na palavra de Deus que mostram que ansiedade é coisa antiga, coisa do homem, do ser humano. E que Deus se preocupa sim, por quê? Porque através da ansiedade, o diabo vai lançando enfermidades, sim, enfermidades, vai enfermando as pessoas e segurando uma pessoa. Você já viu falar? Eu conheço pessoas assim, extremamente capazes, extremamente inteligentes, extremamente capazes. Porém, se elas forem fazer uma entrevista para um trabalho, para uma posição, um trabalho, dá uma ansiedade tão grande que a pessoa trava. Eu conheço pessoas assim, pessoas que precisaram inclusive de medicação para poder vencer isto. Então, através da ansiedade, o diabo vai enfermando as pessoas e vai travando, segurando as possibilidades das pessoas. Então, bispa, mas o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de ansiedade? Vamos pegar alguns versículos? Eu quero, em primeiro lugar, falar sobre o versículo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8 também, até o versículo 9. É muito interessante o que está escrito aqui na palavra. Começando no versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse humilhai-vos na presença de Deus, ou sob a poderosa mão de Deus, não tem o sentido que a gente conhece de uma pessoa ser humilhada na frente do outro, ou ser humilhada publicamente, envergonhada publicamente. Não é este o sentido. Esse humilhai-vos na presença de Deus tem o sentido de quebrantamento. A gente se quebranta, é uma ação pessoal. A gente se quebranta na presença de Deus se a gente reconhece o senhorio de Deus. À medida que você reconhece que Deus é Senhor acima de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, à medida que você caminha neste reconhecimento, você também caminha no quebrantar-se diante de Deus, humilhar-se na presença de Deus. Sim, Senhor, eu sou pó, eu sou falho, eu sou fraco. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, que eu almejo, que me inspira, eu não consigo fazer. O mal que eu detesto, eu me vejo fazendo. Então, é esse o sentido desse humilhar-se na presença de Deus. Primeiro passo, reconheça a Deus. Você está ansioso aí? Está ansiosa? Acordou aí, afogado de madrugada, não sabe o que fazer? Primeiro, para, em nome de Jesus, reconhece a Deus. Comece a pensar em Deus. Quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão eterno é o Senhor. Um Deus que te ama,
um Deus que assumiu a forma humana em Cristo Jesus para mostrar à humanidade que Ele é amor. Porque o Velho Testamento todo não conseguiu mostrar que Ele é amor. Então veio Jesus só fazendo bem, muito firme, com uma personalidade fortíssima que influenciava pelo olhar. Nunca se desviou de ninguém por medo ou covardia, porém nunca levantou a sua voz, apenas para mostrar ao ser humano que Ele é amor. Foi tocado pelas crianças, acolheu as crianças, foi tocado por mulheres, porque a mulher naquela época não tinha um papel social, e Jesus levantou as mulheres, biblicamente isso é comprovado. Jesus conversou com as mulheres, o papo mais profundo, teologicamente falando, que pode ter existido de Jesus com alguém, foi exatamente com a mulher samaritana. Foi aonde ele diz: os verdadeiros adoradores do meu Pai o adoram em espírito e em verdade. Levantou homens, foi tocado por leprosos, tocou leprosos, cegos, coxos, surdos, quer dizer, todos aqueles marginalizados pela sociedade. Jesus foi lá e levantou todos eles, para mostrar que Deus é amor. Então, seu coração está aí agora parecendo uma chaleira, você mal consegue ouvir o que eu estou falando? Pare! Parou? Olha para mim. Respira agora, fundo, vai. E fala assim: Deus é maior. Deus é muito maior. Nós vamos para um breve intervalo. As nossas tarjas estão aí. Por favor, nos ajude a levar adiante esta obra. Talvez você não pôde estar na nossa reunião presencial, sim, porque ainda temos muitas restrições, mas você pode ofertar, pode dizimar, está aí a tarja com os nossos endereços bancários, está aí o QR Code também. Você pode chegar o seu smartphone ou iPhone perto do televisor, vai abrir um link. E neste link você clica ali, vai vir o passo a passo para você dizimar e ofertar no seu cartão. Você pode ligar também, tá aí, ó, do lado, né, da sua tela, está aí o telefone 4007 2910. Ligue agora, que você também possa descansar e aprender deste Deus maravilhoso. Eu estou falando hoje sobre ansiedade. Falei um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade. Você talvez tenha ligado agora o seu televisor. Estou falando, eu vou só relembrar um pouquinho dos sintomas, não é? Da ansiedade. Inquietação, falta de foco, falta de conseguir se concentrar, a pessoa não consegue nem ler um texto, né? Chega no final do texto, não sabe o que leu lá em cima porque a mente não parou ali, irritabilidade desproporcional, e por causa dessa agitação interior, isso causa uma fadiga muito grande. A pessoa não consegue dormir direito, acorda, tem pesadelos, às vezes tem crises de sudorese e
pensamentos sempre ruins de tragédia, de acidente. Meu Deus, só de falar aqui eu me canso. São sintomas de ansiedade e realmente a nossa geração tem sofrido muito, especialmente agora, não é? Com esta ameaça desta doença nova na sociedade, deste supervírus, as pessoas têm sofrido muito de ansiedade. E o que a palavra de Deus diz? Então eu comecei a ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, eu li: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Versículo 7, agora o apóstolo Pedro entra no nosso tema aqui, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele, o Senhor Deus, tem cuidado de vós. Versículo 8, ele continua: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos pregado aqui, o apóstolo tem falado nas lives. Se você nos acompanha pelo Instagram, Facebook, YouTube, nós temos transmitido, feito lives, a minha às 15 horas da tarde, do apóstolo às 22 horas. E nós temos pregado e falado muito sobre personagens da palavra de Deus. Um dos personagens da palavra de Deus que fez isso de maneira muito enfática foi Ana. Ana, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, tem a história de Ana. Ana era estéril. Ela se casou, um marido próspero, um marido abençoado, um marido que tinha herança em Israel, a família de Eucana tinha herança em Israel, mas Ana era estéril, Ana não conseguia ter filhos. Naquela época, a mulher que não tivesse filhos, ela poderia ser trocada por uma dúzia de cabras. Ô bispa, na sociedade de Israel não, porque a lei protegia as mulheres, a lei de Moisés protegia as mulheres e impedia que os homens fizessem isso. Porém, naquela região toda no Oriente, era essa a situação das mulheres. Eucana, sendo um homem responsável e um servo de Deus, ele viu que a mulher dele não tinha filhos e por causa disso eles iam envelhecer e a herança ia passar para a mão de outras pessoas. O que Eucana fez? Baseado na lei do levirato, Eucana constituiu uma segunda esposa. Talvez ele já tivesse aí quase uns 10 anos de casado com Ana e não tinha filhos. E ele trouxe para casa uma segunda esposa, status de esposa. Se casou na lei com uma segunda mulher, exatamente para ter filhos, para não perder a herança da família. Para continuar com aquela terra que deveria ser produtiva, com aquela herança. Lembra que o povo de Israel, quando entrou na terra prometida, as terras foram distribuídas entre as tribos? Pois bem, era também por aí. Mas Ana se amargurou profundamente com esta situação. E o pior, a Penina, que era a segunda esposa, ela teve um filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho.
Ela era uma mulher abençoada e Ana se sentia assim amaldiçoada, rejeitada por Deus. Ana era aquele tipo de mulher que eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Nós temos um escritório pastoral e eu atendo as pessoas. Já ouvi demais as pessoas falando isso. Por que que Deus me rejeitou? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que eu? Então Ana se lançou aos pés do Senhor no templo. E ela estava tão pesada de alma, com tanto excesso de ansiedade. É essa a expressão que ela diz. Que ela nem se levantava, ela não tinha força para levantar. Ela se prostrou no chão e ela falava. Não saía voz. Estava um nó na garganta da Ana. E ela chorava. E o sacerdote achou que ela estava embriagada. E ela fala, não, eu não estou embriagada. É pelo excesso de ansiedade no meu coração que eu estou assim. Então, quando aqui a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, eu me lembro de Ana. Porque Ana jogou a ansiedade dela em Deus. A Ana transformou a ansiedade dela em fala. Mesmo sem sair a voz. Ela transformou a ansiedade do coração em atitude prostrada. Aonde? No templo. Era onde a Arca da Aliança estava em Siló. Não era templo ainda, talvez fosse uma tenda. E Ana foi para lá. Para a porta do tabernáculo. Quando a Bíblia fala que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, o que é que tem te causado ansiedade agora? Ô bispa, o que tem causado ansiedade é o fulano de tal, bispa, que está perseguindo a minha família ou que está de alguma maneira, está me importunando. Bispa, o que tem causado ansiedade, bispa, é o medo desta doença. Eu estou apavorada de medo desta doença, medo de pegar a doença, medo de que alguém da minha família pegue a doença. Bispa, o que tem causado ansiedade e grande ansiedade, o comércio ficou 40 dias de porta fechada, bispa, não entrou dinheiro, mas as contas chegaram. Os credores estão na porta, bispa. O que eu vou fazer? Sou profissional liberal, né? O que eu vou fazer? O profissional liberal é assim, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. O que eu vou fazer? Vamos lançar sobre ele essa ansiedade? Não dá para você tentar lançar sobre Deus a ansiedade só no pensamento. Não funciona. Tem que falar, ó, pôr para fora. Lançar é jogar, não é? Então não dá para ser só no seu pensamento. Tem que falar. Então, deixa eu te dar uma solução, uma sugestão, aliás. Entra no seu quarto e fala. Bispa, tem 3 crianças aqui, bispa, não tem jeito, quando eu ajoelho na beira da minha cama, tem um que sobe por aqui, o outro que joga o pé, bispa, outro que puxa a roupa, não tem jeito, bispa. Tem, minha amiga, eu já tive 3 pequenos e eu também orava, tem. Põe essas crianças aí para assistir alguma coisa ou para jogar alguma coisa, dá massinha, ensina eles a fazerem massinha de farinha de trigo aí dentro da sua casa. Enquanto eles estão fazendo a massinha de farinha de trigo, brincando com isso, vai lá para o seu quarto e
fala. Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou chateado, Deus, eu não estou entendendo, Deus, fulano de tal está me enchendo a cabeça, Deus. Toma conta dele, Senhor, toma conta dessa pessoa, Senhor. Eu estou preocupado, Senhor, o comércio ficou 40 dias com a porta fechada. Fala para Deus, fala. Enquanto tiver em ebulição aí dentro, vai falando. Ana estava tão angustiada que não saía nem som, mas ela falava, porque o sacerdote viu a boca mexendo. Fala, minha amiga, fala, meu amigo, não deixa aí dentro da sua cabeça, não. Fala da sua ansiedade. Ah, bispa, mas eu estou parecendo doido falando sozinho. Ok, pega o telefone aí agora, 4007-2910. Fala com alguém. Não, bispa, a angústia maior é de madrugada, quando eu acordo de madrugada. Pega o telefone, 4007-2910. Pede oração, fala com alguém. Senta numa cadeira e escreve uma carta para Deus, bem elaborada. Não tem problema se você não sabe escrever direito, mas coloca na carta todo o seu pensamento. Escreve uma carta para Deus. Joga sobre ele a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O próximo versículo diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabia que estabelecer uma rotina ajuda você a vencer a ansiedade? A falta de uma rotina, é rotina mesmo. Bispo, eu detesto esse negócio de rotina, não aguento, não suporto. Então você está muito propenso a perder o pé pela ansiedade. Nós, seres humanos, funcionamos com rotina. Horário de acordar, acorda, escova os dentes, isso é rotina. Vai lá, escova os dentes, toma um café, isso é rotina. Estabelecer, quando eu vejo a palavra de Deus aqui, sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade quer dizer, o contrário de sóbrio é estar bêbado, não é? Quem está bêbado não consegue fazer as coisas, está bêbado. O sóbrio é aquele que está agindo com a cabeça. Sede sóbrios e vigilantes. Estabeleça uma rotina. Eu vou te dar mais alguns versículos antes da gente terminar. Vou dar só alguns versículos para você guardar aí. Se você tem uma caneta, anota esses versículos. Mateus 6:34. Olha o que diz aí em Mateus 6:34. Então eu falei para você, fala da sua ansiedade, joga diante de Deus a sua ansiedade. Pode ligar para o nosso telefone 4007-2910, Sede sóbrios e vigilantes. Tenta estabelecer uma rotina. Uma rotina com crianças dentro de casa. Criança funciona com rotina. Bebê, para você ter uma ideia, quem é pai, mãe aí, que se o papai se envolveu também na criação da criança, a rotina para o bebê é tão sério que chega na hora do banho da criança. Se a criança não toma banho, ela começa a chorar. Ah, tá chorando por quê? Não tá com fome, não quer dormir, é porque tá passando da hora do banho. Então, rotina funciona muito para segurar a ansiedade. Mateus 6:34, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Mateus 6:34, olha só o que diz. Portanto,
não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou basta a cada dia a sua própria preocupação. Vamos viver aqui agora, gente. Vamos viver o hoje. Se você se preocupa com uma coisa que pode ou não acontecer no final do ano, que fonte de ansiedade que você tem aí. Calma lá, calma lá. Vamos viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez que a gente vence. Basta a cada dia a sua própria preocupação. Portanto, não se inquiete com o amanhã. Quando você for orar lá no seu quarto, que eu falei, joga sobre Deus a ansiedade, fala, vira para Deus e fala assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o amanhã, eu não tenho controle sobre o amanhã. Quem é que podia imaginar de ver as pessoas em isolamento social, comércio fechado, as nações com as suas fronteiras fechadas? Eu nunca ia imaginar ver uma coisa dessa. Eu viajei, a gente que viaja muito, eu nunca podia imaginar ver uma coisa dessa. Então a gente não tem controle sobre o amanhã. Deixa o amanhã com Deus. Vive o seu hoje, vive bem o seu hoje. Outro versículo que eu quero deixar para você está no Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Anota aí para você não perder. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Mais uma vez a palavra de Deus está batendo na tecla para você. Viva um dia de cada vez. Você está viva hoje? Você está vivo hoje, não está? Está aí na sua casa hoje, não está? Deixa o amanhã com Deus. O ontem não existe mais, acabou, passou. Hoje você tem possibilidades. Estabelece a sua rotina hoje. Respira. Respira. Assiste a Fonte TV. A Fonte TV não é TV coronavírus, é TV vida. Fonte de vida. A gente vai trazer louvores, palavras, notícias, sim. Mas o nosso foco é vida, não é morte. Liga para a gente aí o telefone 4007-2910. Conte os seus dias para alcançar coração sábio. Olha aqui, depois que você conseguir acalmar um pouquinho, que já consegue ter foco, leia Salmos. Os Salmos acalmam o coração da gente, acalmam sim. Muitos deles foram escritos com o coração ansioso. Funcionam como aquela carta que eu te falei para você escrever para Deus. Leia Salmos. Por último, eu quero ir lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não é esse. Esse é o que a gente estava lendo. Eu quero ir para João 14, 1. João 14, 1. Esse versículo aqui é uma bênção. E eu quero terminar deixando este versículo para você. Não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também
em mim. Não se turbe, quer dizer, não se inquiete, não se angustie o seu coração. Credes em Deus, creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. O versículo 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se inquiete, para aí, ó. Brigar com as crianças, agitação demais, brigar com seu marido, brigar com a sua esposa, brigar com a sua mãe, brigar com seu pai não vai trazer a solução que você precisa. Bispa, não aguento esse povo, eu não estou aguentando nem eu mesmo. Tem gente que fala assim, olha, eu não estou aguentando nem olhar no espelho, porque eu não estou me aguentando. Mas calma aí, se você começar a jogar esta ansiedade em cima das pessoas, não trará solução, só vai piorar. Mas se você aprender a jogar a sua ansiedade em Deus, lembrar de Jesus, Jesus falou aqui, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso sim vai trazer solução. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós colocamos na Tua presença toda inquietação, toda ansiedade. Oh Deus, essa pessoa que teve um pesadelo, que acordou sobressaltada, o coração batendo forte, em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito opressor, todo espírito de confusão, todo espírito que vem lançando dardos inflamados nessa mente, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que venha a paz do Senhor sobre este quarto, sobre esta pessoa, sobre esta família. Senhor, abençoa, Senhor, a minha irmã, o meu irmão que me assistem agora. Oh Deus, que haja paz, que haja cura. Oramos pelos adoecidos, oh Deus. Enviamos uma palavra de cura do Senhor. Senhor, levanta estas pessoas do leito de enfermidade em nome de Jesus. Que venha a saúde de Deus para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não mude de canal. Continue aí que vai ter muita bênção para você. O nosso telefone está à sua disposição. E as tarjas aqui para que você contribua também continuarão. Deus te abençoe.